aos serventuários da casa, né? Como disse a vereadora Marlina, é uma pena não termos hoje, né, os munícipes aqui acompanhando essa sessão, mas estamos passando por um enfrentamento, talvez o pior até o momento, desde o início da pandemia, e realmente são medidas que foram adotadas pela presidência dessa casa e que já solicitamos também, presidente, né, que a gente possa tomar outras medidas, como voltar às nossas sessões remotas, justamente diante da situação que estamos vivendo. Mas fizemos esse pedido a Vossa Excelência e à mesa diretora que pode tomar essa decisão. Com relação à abordagem do vereador André Resini, André, eu só tenho uma coisa a dizer. Infelizmente, às vezes, as ideias, os pedidos ou os projetos que os vereadores levam até o Executivo não são levados tão a sério e deveriam, principalmente da Secretaria de Educação. Mas vamos ficar por aqui nessa fala para não arrumar mais confusão. Não é assim que a gente fala? Mas tudo certo. Espero que realmente acordem, né, e resolvam o problema das vagas de creche. Só isso. Esse é o recado que a gente dá. Mas, senhor presidente, aqui nós já tivemos a fala de 2 vereadores preocupados com a Covid e não da minha alçada contrariá-los naquilo que trouxeram. Mas eu fiz um levantamento dos números e a gente acaba se assustando de uma parte, mas ficando até um pouco mais seguro de outra, né? Nós temos aqui alguns números, né, para se ter ideia. Consegue colocar o site lá do governo federal primeiro? Olha, isso aqui é os dados, né, atualizados de hoje, né? O Brasil tem 10.587.000 casos ativos, casos confirmados, quer dizer, de uma população aí de 210 milhões de habitantes, né? Sendo destes 255.720 mortes somente na data de ontem, que são os dados de ontem, não atualizaram hoje ainda, 778 novos casos. Nós também fizemos um comparativo, coloca só o quadrinho de ontem, na verdade, né, porque o de hoje já mudou, de Brusque. O de Brusque ontem, esse número já mudou, né? Hoje foram 101 novos casos, mas em Brusque nós tivemos 17.476 casos confirmados ontem, hoje 17.577 casos confirmados em Brusque. O número da UTI também já mudou, 21 e 36, se eu não me engano, hoje, né? Na enfermaria, e 21 casos, e tivemos 3 óbitos nas últimas 24 horas até o momento, né? Então, para que a gente possa fazer um comparativo nessa situação. Então, eu, né, confesso que eu venho acompanhando a saúde já desde o início da pandemia, a gente sempre postou nas redes sociais. Eu deixei de postar porque realmente não consegui mais compreender os números. Infelizmente, os números modificaram de uma forma que eu não compreendi mais. Por isso que eu deixei de postar nas minhas redes sociais, ou ocorreram alguns erros que eu contestei e não foram consertados, então eu deixei de postar, porque a gente também não pode trazer mais alarde à população do que já está. Mas fica aqui, né, a minha preocupação diante dos números que eu vou apresentar. Só coloca agora o quadrinho. Nós fizemos um comparativo Brusque nacional e eu peguei os números aqui do estado também. Mas vejam bem, se nós fizermos um comparativo, população brasileira 210 milhões, nós tivemos 10.587.000 casos ativos. Se a gente fizer um comparativo, fizermos um comparativo, em torno de 5,04% da população brasileira foi diagnosticada positiva. Brusque, nós temos 137.689 habitantes. Com 17 mil, esse número já aumentou agora, né? 17.476, 12,69% da nossa população foi infectada, ou seja, praticamente 3 vezes a mais o número nacional nós tivemos de infecção no Brasil, em Brusque. E no estado, de 7.252.000 habitantes, 681.391 casos positivos,
9,40% da nossa população catarinense foi diagnosticada como positivo. Aí nós vemos os números das mortes, né? Que no Brasil, 255.720, 0,12% dos casos foram levados à morte a cada 100 mil habitantes. Né? E em Brusque, 138, ou seja, hoje 141, isso aumentou um pouquinho, mas o nosso é 0,10% de mortes a cada 100 mil habitantes. Porém, se nós levarmos ao número dos habitantes, no Brasil, 2,42% de casos levaram a óbito, Brusque 0,79%. Ou seja, nós temos praticamente 3 vezes mais casos na população, mas nós temos praticamente 4 vezes menos mortes na nossa população. O que isso quer dizer, vereador Rick? É justamente aquilo que nós levantamos aqui. O vírus está aí. A população está sendo contaminada. A população está se contaminando e está contaminando aqueles que estão em casa. Por que eu digo isso? Foi feito agora um teste esse final de semana, onde o governo do estado decretou praticamente um toque de recolher do vírus que só pega de madrugada. A gente tem que falar dessa forma, né? Fecha das 23 até as 6 da manhã, então o vírus se propaga de madrugada. Durante o dia ele se esconde, de madrugada ele sai. E nós vimos que só a Polícia Militar foram 37 ocorrências. A Vigilância Sanitária, mais de 70 ocorrências de casos de aglomeração no nosso município, em Brusque. Se nós somarmos, dá mais de 110 casos, de sexta-feira, 23 horas, até as 23 horas do domingo. Quem é o responsável por isso? São as autoridades? É a polícia? É a vigilância sanitária? Então nós temos que ver os números e saber o que está ocorrendo. Por que que Brusque tem praticamente 3 vezes mais o número de contaminados do que a média nacional? E a nossa média de mortes é baixa ainda? E por que o vírus circula tão rapidamente no meio da nossa população? Aí a gente começa a dizer, vale a pena o lockdown, vereador André Vec? Vale a pena chegar a esse nível? Quem é que está sendo punido com isso? Eu tive agora a surpresa, e eu digo surpresa porque realmente não sabia, de um novo decreto do governo municipal hoje. Saiu agora, 5 horas da tarde. Né? Ontem, o nosso secretário de saúde falou que não iam tomar medidas. A nossa secretária de educação disse que não vai parar as aulas. Não vai parar as aulas, isso foi declarado. E hoje nós vimos que saiu um decreto com várias restrições, inclusive proibições durante 14 dias. E eu acho que nenhum vereador aqui foi chamado ou sabia dessas condições. Pelo menos conversei com o presidente, ele não sabia. E eu acho que o presidente da Câmara deveria ter sido chamado para, no mínimo, conversar a respeito disso. Mas tudo bem, isso é um outro assunto. E aí nós vemos que quem está pagando o pato dessa situação é o empresário. Porque essas ocorrências, Rick, como você levantou e como o André aqui trouxe, não foi no bar, não foi na lanchonete, não foi no clube, foram nas casas. Foram nas casas das pessoas particulares, que não respeitam sequer os entes que moram dentro do seu ambiente. Que não respeitam pai, mãe, filhos, avós, tios, que são de grupo de risco e acabam se contaminando. E aí eu vejo aqui um grupo seletivo das pessoas que fazem, por exemplo, eventos, que são extremamente responsáveis, que sabem dividir corretamente os espaços, não deixam entrar mais do que o necessário, e estão sendo tolhidos do seu direito de trabalhar, perdendo mercadoria, perdendo datas, tomando um prejuízo inestimável, enquanto bares, restaurantes, supermercados, farmácias, lanchonetes abrem normalmente. E nós não vemos, vereador André, como o senhor falou, uma fiscalização nos supermercados, onde vai pai, mãe, filho, sobrinho, tio, cachorro, papagaio, sem tomar nenhuma atitude, enquanto esse grupo seleto acaba pagando um preço terrível. Vereador, 30 segundos para encerrar. Com certeza. Então eu gostaria aqui de externar o meu descontentamento com a medida que foi tomada sem
chamar os participantes por uma conversa. Eu acho que deveria ser tomada uma atitude? Claro que sim. Diante da situação que nós vemos, os números, nós temos 3 vezes mais contaminação no nosso município do que a nível nacional. 3 vezes mais. O nosso nível de morte é menor, mas nós poderíamos trabalhar diferente. 1 ano e nós ainda não aprendemos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Nós temos